E aí, galerinha do sexto ano, beleza pura, sem mistura, professor Rogério aqui com vocês do Instituto Educacional L, onde nós temos Deus em primeiro lugar e o ensino de qualidade é sempre. Muito bem, galerinha do bem. Pessoal, vamos lá para a nossa aula de hoje no capítulo 7, livro de língua portuguesa, página 167. Show de bola! Vamos lá, né, galera? Tem que estudar, né? Estudar, né? Senão o bicho pega. O bicho pega. É isso aí, galerinha. Ó. Hoje nós vamos estudar esse aqui, ó. Cadê? Dia 22 já, né? Rapaz, mas o mês que passa ligeiro demais, mano. É que pode, mano. Fazer o que, né? Ó, dia 22 e tal, página 167 até a 171, né? Show de bola, vamos lá. Galera, pronome demonstrativo. Ó, o próprio nome, galerinha, já tá dizendo, certo? Pronome demonstrativo, que demonstra alguma coisa, certo? Olha, ó. Pronome demonstrativo é aquele que, em geral, utilizamos para indicar a posição dos substantivos em relação às pessoas gramaticais. Então, ele tá demonstrando onde é que essa coisa está, né? Ou seja, a posição dos substantivos. Onde é que esse substantivo se encontra em relação às pessoas gramaticais? O pronome demonstrativo vai demonstrar onde ele se encontra. Beleza? Muito bem. Aí, ó, a tabelinha aqui está mostrando, ó. Indica um substantivo que está próximo do eu. Por exemplo, próximo do eu estou falando, né? Então, ó, masculino singular você vai usar este, feminino singular esta, masculino plural estes, feminino plural estas. Aqui, pessoal, chama-se família do T, beleza? Ó, este, esta, estes, estas, família do T, beleza? Muito bem. Então, ó, próximo do eu tô falando, ó, esta caneta que está aqui comigo, esta mesa que está aqui comigo, este mouse que está aqui comigo, certo? Este computador, notebook que está aqui comigo. Então você tem aí um advérbiozinho de lugar atribuído, né? Ou ligado, que chama aqui, né? Este aqui, que está aqui perto de mim, certo? Perto do eu gramatical aí, da primeira pessoa, da pessoa que fala, entendeu? Aqui, certinho? Muito bem, ó. Então a família do T, você vai entendendo essa ideia. Se está aqui, então é este, certo? Família do T está relacionada ao advérbio de lugar e aqui, ok? Perto do pronome tu aqui, ó, próximo do tu. Aí você vai usar a família do S, ó. Esse, essa, esses, essas. Família do S. E aí você diz, ó, esse aí. Ó, qual é o advérbio que você interliga? Aí, né não? É esse aí. Ó. Rapaz, é esse lápis aí que está perto de você. É essa caneta aí que está perto de você. Entendeu? Por aí vai. Aí, ó, próximo do ele. Aí você vai usar a família do que, né, ó? Família do que, ó, que é aquele, aquela, aqueles ou aquelas. Beleza? E entra o aquilo também, se quiser, o isto, isso, né? Ele não colocou aqui na tabela, mas também tem. Beleza? Que são os pronomes invariáveis aí, ó. Isto, isso e aquilo. Tá bom? E qual o advérbio que fica interligado aqui, ó? Aquele lá, ó, aquele lá. Aquele lápis que está lá com a pessoa, aquele lápis, aquela caneta que está lá com aquela pessoa, certo? Aquele computador que está lá com aquela pessoa lá, certo? Não está perto nem da pessoa que fala, nem da pessoa com quem se fala, entendeu? Então você usa o aquele, certo, pessoal? Vamos supor, você tem aqui, ó, a pessoa A, a pessoa B e a pessoa C. E se essa pessoa A tem um objeto aqui, ó, aí ele vai dizer o que? Isto, certo? A pessoa A é quem está falando, ó. É ela quem está falando, certo? Aí ela vai dizer, essa coisa que está perto dela aqui, ó, é isto. Mas se ela se refere
a essa coisa que está perto lá da pessoa B e ela está falando com essa pessoa B, então ela vai falar isso. Ó, a pessoa A vai dizer isso aí, ó, isso aí, tá vendo? Que está perto de você, B, é seu e tal. Agora, se ele está se referindo a uma coisa que está perto da pessoa C, ó, o A está falando com o B, se referindo a algo que está aqui perto do C. Então ele vai dizer o que? Ó, ei, B, aquilo que está perto do C, ó, aquilo que está lá, ó, lá perto do C, é dele. Entendeu aí a ideia? Muito bem. Aí você vai ver que existem outras palavras aí, ó, que podem fazer o papel também desse pronome demonstrativo, certo? São essas palavrinhas aqui, ó. Observe, ó. Não sabe o tal besouro que o tal besouro está pertinho. Nestes versos, observe que a palavra tal é utilizada para indicar, ó, o substantivo besouro. Está demonstrando, não é não? O substantivo, ó, indicando, demonstrando o substantivo, ó, o tal besouro. Por isso é considerado pronome demonstrativo. Muito bem. E também são demonstrativos os pronomes, ó, mesmo, mesma. Ó, o exemplo, nós mesmos, ó, nós mesmos. O mesmo está se referindo a quem? Ao nós, né? Nós mesmos, certo? Não acreditamos, ó. Ó, próprio e próprios e própria e próprias, ó. Ela própria, ó, própria está se referindo a quem? Ah, ela, não, ó. Ela própria. Preferiu voltar, certo? Muito bem. Assim, os pronomes demonstrativos podem demonstrar também termos dentro do próprio texto ou no contexto de uso, ok? Então, ó, pronome demonstrativo demonstra o substantivo ali, certo? Dentro do próprio texto ou no contexto, ok? Muito bem, vamos para o texto 1, ó. Esse texto 1 aí diz o quê? Vamos lá, diz assim, pessoal: você sabe o que está comendo? A dica da vovó, o anúncio da televisão e até interesses políticos se misturam com pesquisas sérias e confundem o consumidor, ávido por receitas para emagrecer e viver mais. Essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Os enganos começam pela carne, e a principal vítima dos preconceitos é a de porco. Originalmente, ela era gordurosa, mas há tempos perdeu medidas. A seleção genética segue a tendência light do mercado e dá preferência aos animais magros, informa Luciano Roppa, veterinário especializado em nutrição animal. Antes, a capa de gordura tinha em média 5,5 centímetros, agora tem 1,5 centímetros. Diminuiu 4 centímetros. Tá? O bife de pernil tem hoje a metade da gordura saturada de um bife de filé mignon. Tá vendo aí? A metade da gordura de um bife de filé mignon. Com o mesmo tamanho e praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Tá vendo aí? Então a gordura do bife de pernil, ó, ele tem praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. É bem... tem pouca gordura, né? Segundo eles estão dizendo aí, né? Beleza. Ok, aí o outro parágrafo, o terceiro parágrafo, mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais, ou seja, é importante. Não sei de onde veio a ideia de que não se deve comer gordura saturada, questiona Samiramis Martins, Domene, da Faculdade de Nutrição da Universidade de Campinas. Precisamos dela assim como precisamos do colesterol. O problema são as quantidades. É o excesso que tem feito até dos sucos de frutas uma ameaça à saúde. Mesmo sendo 100% naturais, os sucos não devem ser consumidos à vontade, por serem calóricos. Sede se mata com água, que não tem calorias. Vendo aí? Cuidado, não pode... Tudo é com equilíbrio, né, pessoal? Não pode comer demais nem o suco. Vamos lá? Primeira questão diz, ó: essa mistura de interesses se transformou em um grande refogado de mitos. Retire do texto uma frase que contribua para desfazer um mito sobre o consumo de suco de fruta. Aí, ó.
Mesmo sendo 100% naturais, os sucos não devem ser consumidos à vontade por serem calóricos, beleza? Segunda questão. Identifique no primeiro parágrafo do texto os elementos que constituem a mistura referida pelo pronome demonstrativo essa. Aí, ó, a dica da vovó, o anúncio da televisão, interesses políticos e pesquisas sérias. Ok? Muito bem. Vamos lá, terceira questão, ó. Como esse artigo traz como tema alguns mitos sobre a nossa alimentação, a autora utilizou a expressão refogado de mitos no início do texto. Das palavras a seguir, qual delas nos leva ao mesmo campo semântico, de sentido aí, da palavra refogado? Salada, não? É um refogado de mitos, ou seja, uma salada, uma mistura, né, de mitos. Ok? Muito bem, letra C, né? Questão 4. Os enganos começam pela carne. Transcreva do primeiro parágrafo uma palavra ou expressão que possa substituir a palavra enganos nessa frase sem alterar seu sentido. Aí, mitos, né? Os mitos começam pela carne. Então, substituiria aí por mitos. Beleza? Quinta questão, pessoal. Analise a frase a seguir, transcrita do terceiro parágrafo do texto, e responda às questões propostas. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação, pois é ela que recobre e protege as células cerebrais. Letra A. Ao iniciar um parágrafo, muitas vezes os pronomes esse ou esses, essa ou essas e isso, tá vendo? Ó? A família do S resumem todo o parágrafo anterior, tá vendo aí? Ó? Muitas vezes esses pronomes, quando estão no início de um parágrafo, eles estão resumindo o parágrafo anterior, como acontece com isso, com o pronome isso nessa frase, ó. Mas isso não significa tal, né? Como ele inicia o terceiro parágrafo do texto, o seu referente é todo o segundo parágrafo. Ou seja, esse pronome isso aqui, ó, está se referindo ao segundo parágrafo. Beleza? Muito bem, que é o parágrafo anterior aí. Pensando nisso, como você resumiria o parágrafo ao qual o pronome demonstrativo em destaque se refere? Aí, ó. Toda carne, independentemente de ser bovina, suína ou de aves, tem gordura saturada. Muito bem. Letra B. Transcreva o referente do pronome ela. Ó, o pronomezinho está bem aqui, ó. Pois é, ela é a gordura saturada. Está se referindo à gordura saturada. Ok, ó. Mas isso não significa que a gordura saturada deve ser demonizada e cortada da alimentação. Pois é ela quem? A bonitinha aqui da gordura saturada. A gordura saturada, certo? Que recobre e protege as células cerebrais. Isso aqui é interpretação de texto, pessoal. Compreensão, na verdade, né? Compreensão do texto. Você tem que compreender simplesmente o que é que está dizendo aí, certo? Letra C, ó. Por que a gordura saturada é útil ao nosso organismo? Tá aí, ó. Porque ela recobre e protege as células cerebrais, ó. Ela recobre e protege as células cerebrais. Tem que inventar não, pessoal. É só pegar do texto, ó. Recobre e protege as células cerebrais. Show de bola? Muito bem. Questão 6 diz, ó. E praticamente metade do colesterol presente na mesma medida de uma coxa de frango com pele. Crie uma frase em que a palavra destacada tem significado diferente do que aparece no trecho acima. Aqui, pessoal, tá falando a questão de quantidade, não é? Ó? Praticamente metade do colesterol presente na mesma medida, ou seja, a mesma quantidade, né? Tem a ideia aqui de quantidade, não é não? A mesma medida de uma coxa de frango com pele, certo? Tá trazendo essa ideia aí, né? Então cria uma frase em que a palavra destacada, medida, ó, tem significado diferente, ou seja, em que essa palavra medida vai ser aplicada aqui sem ter o sentido de quantidade, beleza? Tem aí dois exemplos, ó. Algumas pessoas ultrapassaram a medida, ó, a medida o que? Ou seja, o limite, né? Ó. A ideia de limite, ultrapassaram o limite. Não dá dando a ideia de quantidade. Aí diz aqui, a professora tomou uma medida para estimular a leitura. Que medida é essa? Foi quantidade? Não. Aqui tem a ver com a atitude, né? Tem essa ideia, né, de atitude. Ela tomou uma atitude para estimular a leitura, ok? Show de bola. Vamos lá para o texto, né? Ó. Texto 2 agora. Pera aí, só um minuto. Texto 2 diz assim. Eita!
Texto 2, ó. Desde que a numeração das casas apareceu nas metrópoles europeias no século XVIII, cada cidade tem um jeito diferente de colocar algarismos nas suas construções, mas todas elas partem de um princípio comum: escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Seguindo essa regra, surgem muitas possibilidades. Na histórica Veneza, na Itália, as casas ganham números de acordo com os metros que as separam de um edifício importante em cada bairro. Na maioria das cidades brasileiras, o que geralmente acontece é que a numeração cresce de acordo com a distância em relação ao chamado Marco Zero, que sempre fica no centro da cidade. Esse ponto é a principal referência, esse Marco Zero, né, para determinar onde fica o começo da via e indicar qual lado recebe casas com números pares e ímpares. Em São Paulo, por exemplo, o início da via é definido como a ponta mais próxima da Praça da Sé. Quando a rua é paralela ao Marco Zero, seu início é a ponta que fica mais próxima, em linha reta a essa referência. Outro lembrete importante é que nem sempre duas ruas que correm lado a lado têm numeração parecida. Isso só acontece quando elas nascem em um mesmo ponto. Duas travessas que começam em uma avenida maior, por exemplo, o que nem sempre ocorre. Ok? Vamos lá para a questão 7. Transcreva do texto a frase a qual se refere a expressão essa regra, no segundo parágrafo. Essa regra está se referindo a quê? Aí, ó, escolher um lugar que sirva de base para iniciar a contagem. Beleza? Muito bem. Questão 8. Diz assim: analisando o segundo parágrafo do texto, responda qual é o adjetivo utilizado para qualificar a cidade de Veneza? Histórica, não? Que ele diz, ó, na histórica Veneza. Então, histórica é um adjetivo, qualidade aí é uma característica da cidade de Veneza, beleza? Letra B, ó, transcreva a expressão substituída pelo termo esse ponto. Está se referindo ao quê? Marco Zero, não? Ó, Marco Zero. Esse ponto está se referindo ao Marco Zero, beleza? Na letra C, na cidade de São Paulo, qual é a referência estabelecida para a contagem das casas? A Praça da Sé. Tá lá no texto, só pegar no texto. Tranquilo, né? Questão 9. De acordo com o texto, o costume de numerar as casas de uma rua, letra B de Baião de 2, começou na Europa, mas não existe uma forma comum a todas as cidades, né? Não é a mesma regra para todas as cidades. Questão 10. Segundo o texto, você vai marcar a letra D, existe sempre um ponto importante em cada cidade que determina como fazer a numeração das casas. Muito bem. Questão 10. Questão 10. Fizemos agora. Agora vamos ler o texto. Que seres vivem no manguezal? Pessoal, página 170 tem um texto aí que diz assim, ó, que seres vivem no manguezal? Por ser um local abrigado e com muitos nutrientes, o manguezal atrai uma diversidade de espécies de caranguejos, peixes, moluscos, mariscos, aves e até mamíferos. Muitos desses animais não vivem exatamente lá. A maior parte usa o manguezal como refúgio ou como local de alimentação. Localizados em regiões tropicais e subtropicais, os manguezais encontram-se numa faixa entre a terra e o mar e sofrem influência direta do regime das marés. Na maré alta, eles se enchem de água. Na baixa, secam. Ou seja, na maré baixa, o manguezal seca, né? Transformando-se num grande lodaçal, que é um lugar onde há grande quantidade de lodo, certo? Um atoleiro ou um lamaçal, com camadas de lama que podem atingir até 15 metros de profundidade. Vixe, área movediça, é quase isso, mas não é isso não, é um lamaçal, né? Beleza. Ó, uma condição indispensável para sua existência é que eles estejam longe da zona de arrebentação do mar, pois a violência das ondas impediria o crescimento de árvores. Outros fatores essenciais são a pequena variação da temperatura e uma boa quantidade de chuvas anuais. O Brasil conta com uma das maiores extensões de manguezais do mundo. Do Amapá a Santa Catarina, são cerca de 10 mil quilômetros quadrados desse habitat, certo? Esse habitat é o que? O manguezal. 3 tipos de árvores constituem a maior parte das vegetações desses locais.
acompanhadas por pequeno número de outras plantas como gramíneas, samambaias, bromélias e hibiscos. O emaranhado das raízes forma um abrigo natural para animais marinhos se esconderem de seus predadores. Durante muito tempo, os manguezais foram mal vistos, pois eram associados aos mosquitos transmissores de doenças como a febre amarela e a malária. Atualmente, porém, é reconhecida sua grande importância ecológica. Tá vendo aí? Por isso, pessoal, que é o seguinte, ó, quando você vai para essa área assim da ciência e tal, não sei o que, tem umas coisas assim que são muito exatas, não. Depende de muitos aspectos, muitos fatores, né? Uma coisa pode funcionar num lugar, pode não funcionar em outro. Uma coisa que eles defendiam como verdade agora pode não ser mais. E por aí vai. Assim é que funciona a ciência. Eles vão se descobrindo, né, ao passar do tempo. Primeira questão diz assim: atualmente, porém, é reconhecida sua grande importância ecológica. Essa última frase do texto retoma por seu sentido o que foi dito aonde? Aqui, ó, letra B, papai, ó. A maior parte usa o manguezal como refúgio ou como local de alimentação. Beleza? Muito bem. Questão 2, ó. Uma condição indispensável para sua existência é que eles estejam longe. Lá no segundo parágrafo. O uso do pronome grifado acima, ó, sua, né? Evita no texto a repetição de que expressão? Os manguezais. Certo? 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 Aí tá substituindo. Esse pronome aqui tá substituindo o uso, né? Ou evitando a repetição dos manguezais. Beleza? Para não colocar ele de novo. E terceira questão para finalizar. Considerando-se o contexto, a expressão mais adequada para manguezal é refúgio ecológico. É muito bem, meu bem. É isso aí, galerinha. Qualquer dúvida, vocês me perguntam aí, certo? Vocês me perguntam. Passei as respostas e tal, bem direitinho. Aí a sua atividade de casa aí é completar as atividades, né? Livro de gramática, livro de português, capítulo 7, preparar o seminário aí. Aí vocês vão fazer o seguinte, ó. Lá no formulário eu vou colocar um lugar, vocês vão marcar o nome de vocês na chamada, beleza, tranquilo. Lá no final, quando vocês forem enviar o formulário, vai ter lá para vocês escolherem os membros da equipe. Nessa parte onde é para vocês escolherem o membro da equipe, vai estar lá, equipe alguma coisa. Vai ter o nome lá, equipe, por exemplo. Aí, ou equipe para seminário, uma coisa assim. Vai ter o nome equipe, pronto. Aí você faz o que? Você pega e marca todos os membros da sua equipe, inclusive você, certo? Certo? Vou dar um exemplo aqui, a Niara, por exemplo. A Niara vai escolher a equipe dela lá. Aí ela vai marcar o nome dela. Isso lá no final. No primeiro lá, pessoal, é a chamada. Aquele primeiro lá onde você tem costume de marcar seu nome, ali é a chamada, beleza. Agora lá no final vai ter lá o nome em cima, equipe. Certo? Aí você vai marcar o seu nome e o dos outros membros da sua equipe, tá? Entendeu, Niara? E os outros, né? Eu tô dizendo a Niara porque eu dei o exemplo dela aqui, né? Mas os outros também. Então você marca o seu nome e marca o dos outros alunos também. Naquela última opção lá, que vai ter o nome em cima, equipe. Aí tem o nome de todos os alunos. Aí você marca o seu e o dos outros integrantes da sua equipe. Ok? Lembrando que na primeira lista, que aparece todos os nomes, vai ter o nome em cima lá, ó, nome. Ali é a chamada, aí você marca o seu nome só. Na outra lista, que tem o nome em cima assim, ó, equipe. Aí você vai marcar o seu nome de novo e o dos membros da sua equipe. Beleza? Muito bem, garotinho do bem e garotinha do bem. Um abraço, Deus abençoe a todos e até a nossa próxima aula, se Deus quiser.